O discurso feito por Lula neste domingo em um evento interno do PT foi tão polêmico que até mesmo a CNN parou de transmiti-lo após uma fala específica do presidente. Essa cena talvez você já tenha até visto por aí, pois está circulando pelas redes sociais desde ontem. Mas eu garanto para você que essa não foi a única fala polêmica de Lula nesse evento e também esteve longe de ser a pior declaração feita por ele. Nesse vídeo, além de descobrir o que aconteceu depois que a CNN cortou o sinal, você também verá as outras falas controversas e comprometedoras de Lula nesse evento. Bom, se você acompanha esse canal há algum tempo, você já sabe muito bem que os discursos de Lula nos eventos internos do PT são muito mais agressivos ainda, digamos assim, do que nos eventos do governo. O público, nesse caso, é outro, não formado por eleitores, mas por políticos do próprio partido. E o presidente da República parece não ter entendido até hoje que as suas falas são transmitidas, registradas e que outras pessoas, fora daquela plateia, também conseguem ver aquilo que foi dito por ele. Isso faz com que estratégias políticas de Lula acabem sendo reveladas por ele e essas estratégias contradizem as suas narrativas voltadas aos eleitores. Enfim, neste evento interno realizado neste domingo, logo de cara, Lula já exaltou velhos políticos do partido, conhecidos nacionalmente por conta dos seus envolvimentos em escândalos de corrupção. E eu queria dizer para vocês que estou feliz que o companheiro Delúbio está presente aqui nesta plenária. Estou feliz, acho que o Vacari também está aqui nessa plenária. Acho extremamente importante a volta do Zé Dirceu para a direção nacional do PT. Acho que o companheiro Genuíno deveria estar nessa também. Porque uma... Delúbio Soares, o primeiro citado por Lula, foi condenado à prisão por lavagem de dinheiro, mas a condenação e os atos processuais relacionados a ele foram anulados pelo ministro Ribeiro Dantas, do STJ, que foi indicado ao cargo por Dilma Rousseff, companheira de partido de Lula e de Delúbio Soares. João Vacari Neto, o segundo citado por Lula, foi condenado à prisão por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa, mas suas condenações foram anuladas primeiro no STJ, depois no STF por Edson Fachin, indicado ao cargo por Dilma Rousseff, companheira de partido de Lula e de Vacari. José Dirceu, o terceiro citado por Lula, foi condenado à prisão por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa, mas teve parte de suas penas extintas por conta da prescrição e, posteriormente, todas as condenações foram anuladas por Gilmar Mendes no STF. E José Genuíno, o quarto citado por Lula, foi condenado à prisão por corrupção ativa e formação de quadrilha, mas teve sua pena extinta pelo STF ainda em 2015, em decorrência do indulto natalino concedido por Dilma Rousseff. Eu até terminaria este comentário com o famoso ditado "Diga-me com quem andas que eu te direi quem és". Só que no caso de Lula, não é preciso que ele cite quem o acompanha para mostrar que faz parte do time dos condenados que tiveram suas condenações anuladas. No caso dele, a própria história já é suficiente. Bom, seguindo adiante, em outro momento do seu discurso, lembrando que a plateia era de políticos do próprio partido, Lula tentou vender a ideia de que ele é moderado. Sabe, é uma necessidade de mostrar que é mais radical do que a proposta. É uma necessidade, é uma coisa maluca, coisa que o governo não tem que fazer. O governo ele tem que fazer aquilo que pode fazer. Por exemplo, nessa briga que a gente está fazendo agora com a taxação dos Estados Unidos, eu tenho um limite de briga com o governo americano. Eu não posso falar tudo o que eu acho que eu devo falar, eu tenho que falar que é possível falar. Porque eu acho que nós temos que falar aquilo que é necessário. Pois é, todos os ataques feitos por Lula diretamente a Donald Trump foram, na visão dele, apenas o necessário, apenas aquilo que é possível falar. E imagine então que seria aquilo que ele tem vontade de falar e em que situação isso nos colocaria.
E ainda no sentido daquilo que pode ou não pode ser falado, na visão de Lula, é claro, veio a polêmica fala que foi cortada pela CNN Brasil. A emissora estava transmitindo o presidente discursando quando ele chegou nessa afirmação aqui. Tivesse almoçado, tomado café e jantado, eu teria realizado a missão da minha vida. É muito pouco para um partido de esquerda. Um partido de esquerda quer que o presidente diga que ia alcançar o socialismo. É verdade, eu sei o que as pessoas pensam. Foi nesse ponto que a CNN Brasil cortou a transmissão, como é mostrado no vídeo que está circulando nas redes sociais. Bom, o que foi dito por Lula depois desse corte foi isso aqui. Mas eu tenho uma coisa que o sindicato me ensinou, que é não fazer bravata com coisa que eu não posso fazer. Isso torna um dirigente sindical bom e um dirigente sindical ruim. O dirigente sindical ruim é aquele que começa uma greve e depois não tem coragem de terminá-la. Não tem coragem de dizer, gente, vamos voltar ao trabalho. O Chico Vigilante sabe o que eu estou falando. O dirigente sindical é aquele que começa uma greve quando ele quer e termina a greve quando ele quer. Pois é, no fim das contas não era nada demais, era apenas Lula falando sobre um passado que todo mundo já conhece. Só que mais adiante surgiram outras falas polêmicas, daquelas que até mesmo a equipe de transmissão do próprio PT teria cortado se pudesse. É preciso mudar o nosso comportamento. Tem gente que trabalha no governo e não paga o PT. Precisa pagar, Gleide. Agora, na minha visão, nada foi tão comprometedor quanto a sequência de declarações que eu vou mostrar agora. Veja só o que disse Lula sobre democracia no evento interno do PT neste domingo. E ainda, Paulo Okamoto, você que está na fundação, falta muita coisa para a gente fazer. Ou seja, é preciso fazer, sabe, com que o povo compreenda uma narrativa sobre o que é democracia. Narrativa sobre o que é democracia. Desde quando democracia é uma narrativa? E pior, se é uma narrativa, como é possível então que pessoas sejam censuradas, multadas ou até mesmo presas por supostos atos antidemocráticos nesse país? Até onde eu sei, a justiça deveria agir com base nas leis e não nas narrativas. Agora, uma outra fala de Lula nesse mesmo evento já deu um pouco mais de sentido a essa visão alternativa que ele tem da democracia. E eu tenho dito dentro do PT para alguns companheiros de que, para eu ser candidato, eu tenho que ser muito honesto e sincero comigo. Tá? Para ser candidato, a gente já sabe disso, eu preciso estar 100% de saúde. Eu decidi ser candidato para depois acontecer comigo o que aconteceu com o Biden, jamais. Eu irei enganar o partido e irei enganar o povo brasileiro. Agora, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Quando eu falo que eu tenho 80, energia de 30, vocês podem acreditar. Hoje, eu me sinto mais saudável do que quando eu tinha 60 ou 65 anos. Eu me cuido mais. Tem uma mulher que me cuida muito. E eu estou preparado, no momento exato, para dizer para vocês. E quero que os adversários saibam. Quero que os adversários, se eu for candidato, eu não vou disputar, eu vou ser candidato para ganhar as eleições desse país. Curioso, não é mesmo? Em uma eleição democrática, os candidatos disputam o cargo, mas é a vontade do povo que deve prevalecer. Para Lula, no entanto, ele não disputa, ele ganha. Que democracia é essa? Bom, talvez a resposta para isso esteja nessa outra fala de Lula no mesmo evento. A democracia exige alternância de poder. É muito importante que tenha alternância de poder. É muito importante que troque as pessoas que governam de quando em quando, porque se a gente ficar muito tempo, também a gente fica viciado fazendo coisa errada. Um ditador começa a surgir depois de muito tempo que alguém fica no governo.
Pois é, essa afirmação foi feita pelo mesmo cara que já está chegando ao fim do seu terceiro mandato como presidente e querendo chegar ao quarto, sendo que sua companheira de partido exerceu mais um mandato e meio nesse tempo. O PT esteve no poder em 16 dos últimos 22 anos. E aí, preciso dizer mais? Pois é, não precisaria, mas como Lula ainda falou mais, tem um último trecho aqui que eu não poderia deixar de fora. Vamos resgatar a camiseta da seleção brasileira para o povo brasileiro. Não é possível que fascistas, nazistas fiquem desfilando com as cores nacional, contando mentira e traindo a pátria. O comentário que eu faço, nesse caso, é o mesmo que eu fiz sobre a história da briga com os Estados Unidos. Se isso aqui é Lula falando apenas o necessário e aquilo que pode, imagine então o que sairia dessa boca se ele falasse aquilo que tem vontade.